E não é que depois de 15 anos da minha primeira experiência com a lipoaspiração, eu resolvi fazer uma outra lipoescultura. Vou contar para vocês no vídeo de hoje como que eu estou me preparando para essa nova cirurgia, para você que também vai fazer cirurgia plástica poder entender o que é necessário fazer para você ajudar a sua cicatrização e ter uma recuperação melhor. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e hoje, gente, veio aqui contar uma novidade para vocês. Eu resolvi fazer uma nova cirurgia de lipoescultura. 15 anos depois, né, da cirurgia que eu já tinha feito, eu já contei aqui para vocês como que foi a minha experiência, né, com a minha primeira cirurgia. Não foi uma experiência tão boa assim. Eu tive algumas complicações, como fibroses no pós-operatório, porém, dessa vez eu vou muito mais preparada para a cirurgia, inclusive já fazendo várias coisas que eu não fiz, né, para minha primeira cirurgia, principalmente em quesito de alimentação. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas estratégias que eu estou fazendo. A minha cirurgia, se tudo der certo, se a pandemia deixar, vai ser a daqui a pouco mais de um mês. Então eu já estou me preparando para poder, primeiro, diminuir um pouquinho o peso, porque eu gostaria de estar com 4 quilinhos a menos, que eu acho que é um peso que eu fico melhor, né? E é um peso que eu vou querer manter depois da cirurgia. E também como que eu estou fazendo algumas estratégias alimentares para poder ajudar na cicatrização, melhorar o meu sistema imunológico e como também emagrecer sem prejudicar, né, para não faltar nutrientes para esse processo cicatricial. Então, gente, o seguinte, a primeira coisa que eu comecei a fazer, né, na verdade isso já é algo que eu faço há um tempo, é o jejum intermitente. Várias pessoas falam, gente, mas será que jejum é benéfico? Não é? Pode fazer jejum antes de uma cirurgia plástica? Não vai faltar nutrientes, né? Se eu ficar deixando de consumir alguns alimentos antes da cirurgia, né? Ficar em períodos longos sem me alimentar. Então, gente, uma coisa que precisa ficar bem clara para vocês é o seguinte: o jejum, ele pode sim, ele pode ser uma estratégia até para a gente diminuir a inflamação, que eu falo tanto aqui para vocês, né? Como que é importante a gente controlar a inflamação antes da cirurgia para poder facilitar o processo cicatricial. Essa inflamação pode vir muito dos alimentos que a gente come. Por exemplo, da outra vez que eu fui fazer minha cirurgia, né, eu não me preocupei com nada. Eu não mudei absolutamente nada na minha alimentação. Comi açúcar, comi pão, comi bolo, comi tudo antes da cirurgia, né? Inclusive, na semana antes da minha cirurgia, que aí eu pensei assim, eu vou despedir mesmo, né? Vou comer tudo que eu posso, porque depois da cirurgia eu não vou poder comer, eu vou ter que manter os resultados. Então foi uma semana que eu comi de tudo, comi açúcar, comi bolo, biscoito, tudo aquilo que eu gostava de comer na época eu comi. Por quê? Imaginando que o médico já ia tirar a gordura mesmo, né? Então se eu engordasse ali um pouquinho antes da cirurgia não teria problema. Mas o que a gente não para pensar é que nós precisamos estar com o organismo preparado para depois da cirurgia ele conseguir cicatrizar bem, conseguir se recuperar bem. A gente tem que ter nutrientes importantes para isso e ainda mais em um ano de pandemia, onde a gente tem aí a questão da Covid-19, nós temos que nos preocupar também com como o nosso sistema imunológico está. Se a gente está realmente consumindo alimentos que vão ajudar para que o nosso sistema imunológico funcione bem na hora que ele precisa funcionar. Então, eu até fiz aqui, né, na semana passada, um vídeo falando sobre os 10 alimentos que ajudam muito o nosso sistema imunológico, principalmente para quem vai se preparar para uma cirurgia plástica e para quem está querendo melhorar a saúde por causa da Covid. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista, porque sem dúvida nenhuma ele é muito importante. E então eu estou fazendo, né, esse controle, né? Então eu já fiz os meus exames de sangue. Isso também é muito importante, tá, gente? A gente entender como está a nutrição do nosso organismo para poder suplementar aquilo que a gente precisa. Então eu fiz os exames de sangue, depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando todos os exames que eu fiz.
quais são os valores que a gente busca ali naqueles exames para poder dizer se você está saudável ou não está, se precisa realmente suplementar algum nutriente específico. Então, por exemplo, no meu caso, eu faço o jejum intermitente, eu tenho feito o jejum 2 vezes na semana e alternado com uma alimentação bem controlada, né, mais low carb mesmo, para não ter muitas, porque, gente, não podemos, eu tô há mais de um mês aí, né, de distância da cirurgia e eu já eliminei o consumo de açúcar, de carboidratos refinados, né, farinhas refinadas, farinha de trigo, farinha branca, milho, leite, todos esses alimentos que são muito inflamatórios. Realmente a gente tem que ter esse cuidado antes da cirurgia. Eu fiz já outros vídeos falando sobre alimentação aqui antes da cirurgia também, depois se você quiser eu vou deixar aqui para você assistir. E além disso, estou então fazendo jejum 2 vezes na semana, como essa forma de controle da inflamação. Depois, se vocês tiverem interesse em entender mais sobre o jejum, as evidências científicas que já existem, né? Porque tem muitos profissionais que são contra, outros que são a favor. Então, assim, eu acho que, sem dúvida, quando a gente tem ali estudos científicos mostrando, né, a realidade, mostrando ali benefícios com a prática, fica mais fácil da gente realmente seguir e com mais confiança mesmo no processo. E o que é muito importante a gente entender em relação a jejum é que a gente fica um período de horas, né, programado ali sem se alimentar. Então eu estou fazendo um protocolo de 16 horas, né, sem alimentar, e o restante do tempo eu sei o que eu vou consumir. Então isso é muito importante também, você saber o que você precisa consumir no período alimentado. E outra coisa que é muito interessante existem alguns nutrientes, existem alguns alimentos mesmos que não quebram jejum e que são muito importantes a gente utilizar nesse período que a gente está sem se alimentar. Então, limão, por exemplo, cúrcuma, esses alimentos que eu falei, né, nesse outro vídeo, muitos deles a gente pode utilizar mesmo estando no período de jejum, porque eles não vão quebrar o jejum, mas vão dar exatamente esses nutrientes, esses fitoquímicos que são importantes para o controle da inflamação e vão ser fundamentais para o resultado depois, para o processo cicatricial depois da cirurgia. Então, fazer o jejum de uma forma bem orientada, né, onde você sabe quais os nutrientes você precisa consumir em qual horário, quais alimentos você vai precisar naquele horário que você está se alimentando, é fundamental. Não façam, não recomendo, gente, que vocês façam realmente jejum da cabeça, do tipo, vou deixar de comer simplesmente e depois na hora que você for comer você não sabe o que tem que comer, porque isso pode sim atrapalhar e gerar deficiência de nutrientes para sua cirurgia. E além do jejum, eu estou usando também, por exemplo, a cúrcuma, quercetina, o própolis. Não fiquem sem própolis, gente, antes da cirurgia de vocês. O própolis ajuda muito no nosso sistema imunológico, ajuda muito no controle dessa inflamação. O melhor horário que eu acho para consumir é à noite, porque ele também vai ajudar na questão do sono. Mas se você preferir, pode usar ele também no período da manhã, no período do meio do dia. É só saber os horários certos para não atrapalhar a absorção dele, né? Mas ele também vai ser um excelente alimento para a gente preparar para a cirurgia. E também os chás, gente, chás são muito importantes para esse processo, tanto antes da cirurgia quanto depois. Então eu tenho usado chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha. É claro, gente, que cada pessoa tem às vezes as limitações, se você usa medicações, se tem alguma doença já instalada, né? A gente tem que ver se não tem assim nenhum problema você utilizar esse tipo de chá. Mas para mim, por exemplo, que não tomo nenhuma medicação, que esses chás que eu falei estão na minha rotina o tempo inteiro. Lá no meu Instagram também, gente, eu tenho compartilhado mais, né, a minha rotina alimentar. Então, se você tem interesse nisso, se você vai fazer uma cirurgia plástica e quer entender mais sobre essa parte da alimentação, que eu vejo que gera muitas dúvidas, né, tem muitas informações soltas e que às vezes não são verdadeiras, né. Então eu vou vir falando bem mais, tanto aqui quanto lá no Instagram, para
para vocês, para que essas dúvidas todas sejam mais esclarecidas quanto à cirurgia, tá bom? E se você conhece alguém também que vai fazer cirurgia, está se preparando, está nesse momento como eu estou, né? Não deixa de compartilhar esse vídeo com ela, porque com certeza pode ajudar. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque daqui até a data da minha cirurgia eu vou compartilhando tudo com vocês em relação ao pós-operatório, como que eu tô me planejando, planejamento financeiro para minha cirurgia, que é outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Às vezes elas não sabem realmente quanto elas precisam, né, guardar de dinheiro para o pós-operatório, para poder ter toda a assistência que precisa. Então eu vou vir com vários outros vídeos muito importantes e interessantes sobre isso, tá bem? Um beijo grande, até o próximo, tchau!